Bom dia, meninos e meninas. Nossa aula de química de hoje, vai ser um pouco da revisão dos conteúdos que vocês viram na atividade diagnóstica, tá certo? Então, a gente vai começar falando dos objetivos dessa aula de hoje, que é revisar os conteúdos que vocês devem ter aprendido lá no ensino fundamental, no sexto, sétimo e oitavo ano, e compreender a importância das mudanças de estados físico, como os fenômenos físico e químico no nosso dia a dia, tá bom? Nossa aula vai ser muito boa de aprender. Os descritores que nós iremos trabalhar hoje é identificar evidências de transformação química a partir do resultado de misturas de materiais que originam produtos diferentes dos que foram misturados. Misturas de ingredientes para fazer um bolo, por exemplo, mistura de vinagre, bicarbonato, tá certo? Então, essas misturas, elas vão fazer uma transformação química, tá? Então, a gente vai aqui começar falando sobre sólido, líquido e gasoso. O que é uma substância sólida? São partículas permanentes em posições fixas, ó, observe que elas estão fixas aqui, ó. Por isto, volume e forma são bem definidos. Como assim, professor? Eu tenho um litro de água na geladeira e um no congelador. São do mesmo tamanho, a mesma quantidade. Só que você observa que a do congelador ela ganha mais espaço, ou seja, ela tem maior volume. Por quê? Porque o volume dela é bem definido, tá certo? E aí, ó, o estado líquido. As partículas se movimentam com mais liberdade. Por isso, o líquido tem volume específico, mas a forma varia conforme o recipiente, tá certo? Então, é 1 litro de água dentro de uma vasilha quadrada. Então, o formato que ela tá é de um quadrado, tá certo? E aí nós temos as substâncias gasosas, que aí nós temos as partículas se movimentam em todas as direções e com grande velocidade, tá certo? Prendendo todo o recipiente, por isso o volume e forma são variáveis, depende de como ele esteja. E nós vamos falar sobre a transformação da matéria. Como assim? Transformação ou mudança de estado físico da matéria. Então, você já deve ter ouvido falar no estado sólido, líquido e gasoso. Então, nós vamos falar como é que é chamado quando eu tenho uma pedrinha de gelo, tiro do congelador e ela fica ali derretendo. Quando ela deixa de ser sólido para ser líquida, ela é chamada do processo chamado fusão, tá certo? E aí essa mesma água que eu tirei do congelador que derreteu, eu vou colocar no fogo, na panela para aquecer. O que vai acontecer? Ela vai começar a ferver e evaporar, ou seja, ela vai sair do estado líquido para o estado gasoso. É tanto que você já deve ter ouvido falar, fulano é tão ruim na cozinha que queimou até água. O que é queimar água? É deixar com que a panela seque no fogo. E essa água foi para onde? Ela evaporou, ela vaporizou. Ela foi para onde? Ela virou gás, tá certo? E aí nós temos o processo de, por exemplo, do estado gasoso para formar-se um estado líquido. Como assim, professora? A nuvem, ela está cheia de gases. Quando chove, não saiu do estado gasoso para o estado líquido. Então, esse processo é chamado de liquefação ou condensação, tá certo? E aí nós temos aqui essa água. Vamos supor que nós estamos num local muito frio, né? Choveu, certo? Choveu a água, ficou ali e a temperatura ficou bastante fria que congelou. Então, ó, essa águazinha aqui, que era líquida e que virou um gelo, ele é chamado processo de solidificação. E aí nós temos dois processos, que é a sublimação e a ressublimação. A sublimação e a ressublimação, como é assim, professor? Ó, é a passagem do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido. Como? Ó, ela é sólido e aí ela passa diretamente para o gasoso, que é sublimação. Mas eu não estou entendendo, professor. As pedrinhas de naftalina, aquelas que a gente coloca dentro dos guarda-roupas, elas são sólidas, não são? Isso. Então, se você deixar lá observar, passando os dias, ela vai sumir. O que é que você vai ver? Água? Não. Você vai ver que quando você abre o guarda-roupa, você sente aquele cheiro forte, né? Que é o quê? É o gás.
Então, ela fez o quê? Uma sublimação, tá certo? Ou seja, saiu do estado sólido para o estado gasoso. E ela pode ser feita também uma ressublimação. O que é uma ressublimação? É sair do gasoso para o sólido. Ó, eu tenho uma nuvem aqui, ela está no estado gasoso. Se ela liberar neve, o que vai acontecer? A neve é sólida, então ressublimação, tá certo? E aí nós temos aqui a transformação da matéria. O que é a transformação da matéria? É transformar um material em outro, tá? Como nós temos aí a madeira. A madeira, quando a gente queima, o que vai acontecer? Ela vai se transformar em um carvão, tá? E aí nós temos a transformação da matéria, o fenômeno físico e químico, o fenômeno físico. Transformação física que não altera a estrutura interna da matéria. Isto é, não muda a identidade química da substância nem dos átomos. Exemplo, produção de suco de tomate. Suco de tomate continua sendo uma tomate, só que ela está esmagada. Condução de corrente elétrica em um fio de cobre. Só é passando o fio, não está deixando de existir aquele fio de cobre. Evaporação da água. Ó, a água apenas passou do estado líquido para o estado gasoso, mas ela ainda continua sendo água, certo? Dissociação do açúcar, né, na água, ou seja, o açúcar dissolvendo na água, também é um estado físico. E nós temos a sublimação do gelo seco, ou seja, a transformação do gelo seco. Aí eu lembro muito, ó, por exemplo, aqui uma garrafa, né? Quando eu amasso a garrafa, o que acontece? Ela continua sendo uma garrafa. Então, isso aí foi um fenômeno físico. Eu tenho um papel, se eu rasgar ele ou amassar ele, eu continuo tendo papel. Ele continua sendo papel, tá certo? Então, o fenômeno físico é quando eu não altero a molécula daquela substância, ou seja, continua a mesma molécula. Agora, quando eu falo de um fenômeno químico, são fenômenos que mudam a identidade química da substância, mas a identidade dos átomos se conservam. Por exemplo, produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. Ó, a cana-de-açúcar que produziu etanol. Agora eu não tenho mais a cana-de-açúcar, agora eu tenho o etanol. Posso ter a cana-de-açúcar de volta? Não. Produção de vinho a partir do suco de uva. Também não tenho condições de ter a uva depois que eu fizer o vinho, porque o vinho ele é fermentado, é feito todo o processo. Transformação do vinho em vinagre. Também não tem como eu pegar o vinho, transformar em vinagre e depois voltar ele para ser um vinho de novo. Apodrecimento de uma fruta. A fruta apodreceu. Tem como eu voltar a fruta a ser uma fruta de novo? Não, porque ela se desmancha, ela começa a criar fungos, tá certo? Amadurecimento de frutas. Também não. Quando ela amadurece, amadurece. Não tem como ela voltar a ficar do jeito que ela era antes. Cozimento de ovo. Ó. Quando eu cozinho um ovo, a estrutura do ovo ele modifica. A molécula não é mais a mesma. Antes ele era um estado pastoso e agora quando eu cozinho ele fica no estado mais sólido. E aí nós temos a formação de ferrugem em um portão de aço, como por exemplo nós temos essa latinha aqui, ó. Essa lata aqui, quando ela começa a enferrujar, ela deixa de ser uma lata para ser um ferrugem. Quando eu pego um palito de fósforo e queimo, ali eu não tenho mais o palito de fósforo, eu não tenho mais o material antigo, que era quem? O palito de fósforo sem queimar. E ele sofreu uma mudança na tua molécula, tá certo? Então, comprimento efervescente adicionado numa água, por exemplo, aquele sorrisal. Quando eu coloco a sorrisal na água, observe que ele nunca mais vai voltar a ser um efervescente novo. Ele se dissolveu na água, tá certo? E aí, muito comum, o papel. Lembra que eu disse que o papel, se ele estiver amassado, se ele estiver rasgado, é um fenômeno físico, porque continua sendo papel. Não mudou a estrutura, embora ele esteja amassado. Mas, se eu queimar o papel, o que vai acontecer com ele? Ele vai virar cinza. Então, ele já não vai ser mais um fenômeno físico, e sim um fenômeno químico. E aí nós temos agora a correção das questões, né, referente à nossa avaliação diagnóstica. E nós temos a primeira questão que fala assim: para combater traças e baratas, era comum colocar algumas bolinhas de naftalina no guarda-roupa. Lembra que eu falei, né? Com base no texto, essas bolinhas
diminui de tamanho. Este fenômeno é uma mudança de estado físico chamado de solidificação. Solidificação, pessoal, era se ele fosse líquido e ficasse sólido. Falso. Condensação, se ele fosse líquido e ele evaporasse. É líquido, uma bolinha de naftalina? Falso. Fusão é se eu tivesse uma coisa sólida e se transformasse em água, líquido. Então, quer dizer que se você abrir o guarda-roupa e tiver líquido e tiver molhado lá, ele sofreu uma fusão, mas isso não ocorre. Sublimação, que é o que? É um sólido que passa diretamente para o estado gasoso, sem passar pelo líquido. Ok, correta a questão. Então, a letra correta é a letra D de deu certo. E aí nós temos a outra questão que diz: uma pedra de naftalina deixada no armário, uma vasilha de água deixada no freezer, uma vasilha de água deixada no fogo, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Então, ele quer saber cada um deles qual o fenômeno que ocorre. Pedra de naftalina, nós já sabemos que é sublimação. Então, dos 5 itens que nós temos, nós só vamos focar no A e no B. Uma vasilha de água deixada no freezer, ó. A água, ela ficou no freezer, então ela solidificou. Então, é solidificação. Uma vasilha de água deixada no fogo. Deixada no fogo, ela começa a ferver, ela evapora. Então, é vaporização. E o derretimento de um pedaço de chumbo é fusão, porque ele é sólido, deixou de ser sólido para líquido. Então, a resposta certa é a de amor. E aí nós temos a última questão, que fala sobre a curiosidade natural de um ser humano, o que leva à explorar o ambiente que a cerca, observando, analisando a realizados experimentos, procurando saber porquê das coisas. Nessa atividade explorada, a investigativa, ele observa os fenômenos físico e químico para conhecer melhor a natureza. Procure conhecer nas situações cotidianas citadas a seguir quais envolvem fenômeno físico e quais os fenômenos químicos. Água fervendo para fazer café. A água está fervendo para fazer café. Tudo que acontece com a água, ela é um estado de fenômeno físico. Então, aqui seria físico. Fzinho, tá? Combustão da gasolina no motor de um carro. Quando eu queimo e não volta ao que era antes. Então, quando ele não volta ao que era antes, então ele é o que? Um fenômeno químico. Funcionamento do motor elétrico de um liquidificador. Eu só liguei aqui o liquidificador. Ele deixou de ser um liquidificador? Não. Então, é um fenômeno físico. Gordura sendo removida com detergente. Ó, a gordura, quando a gente coloca detergente, ela se desmancha. Então, modifica a molécula. Então, o processo é chamado químico. E aí nós temos resfriamento de alimentos na geladeira. Resfriamento de alimentos na geladeira. Se eu colocar num congelador algo para resfriar, ele vai continuar sendo aquele alimento. Eu não modifiquei a estrutura dele. Então, o fenômeno dele é físico. Então, qual item certo, professora? B de beijinhos, né? E aí eu termino hoje com a seguinte mensagem. A forma mais simples de sorrir é agradecer pelas coisas boas que você já tem na vida, tá? Então, obrigada por sua participação na nossa aula de hoje. Copia a pergunta e a resposta dessas 3 questõezinhas que a gente discutiu. Tira a foto e envia no aplicativo, tá bom? Então, tchau. Conto com a participação de vocês na nossa próxima